Caio Montenegro, Nicola, soube que o Daverson está desembarcando agora, nesse momento em Fortaleza, pode confirmar? Posso sim, Caião, deixa eu mandar mensagem. Mandar mensagem para um executivo de futebol, mandar mensagem para o Vitor. Vitor, tá na área. Verdade que o Daverson já foi liberado para embarcar para Fortaleza? Vamos checar essa história com o Vitor, assim que ele responder, já contamos para você. Sobre Bryan Palacios no Vasco. Marinax, antes sussa, né? Eu conversei ontem com uma pessoa do Vasco, uma pessoa com participação importante lá no clube, e perguntei exatamente sobre Bryan Palacios. Estou até pegando aqui no WhatsApp. Estou só procurando aqui. Peraí. O Atlético Mineiro nos informou que não haverá negócio, tá? O Cuca já tinha até comunicado ao grupo do Atlético que o Palácio sairia. O atleta já tinha até visto opções de moradia no Rio. Contudo, um dos acionistas travou a saída por empréstimo. Dentro do Galo, e aí vai uma informação de bastidor importante para você, torcedor do Galo, que também está nos acompanhando, tá? Dentro do Atlético existe uma queda de braço entre o Cuca e os acionistas do Atlético. Eu não sei qual especificamente, mas começou a haver divergências, né? Então o Cuca, por exemplo, o Cuca queria a negociação do Palácio e a contratação do Fabinho. Os acionistas do Galo entenderam que não. Para negociar o Palácio, somente em definitivo. Os caras querem fazer valer um investimento no Palácio. O mesmo raciocínio vale para o Fausto Vera. E o que o Cuca tem afirmado é que nem Palácios nem Fausto Vera vão ser aproveitados. Então, beleza, vocês não querem vender, tudo bem. Só não me cobrem que esses caras tenham minutos, porque eles não fazem parte dos meus planos. O Igor Rabelo foi alvo de uma proposta do Mirassol, time que passou para a Série A do Brasileiro depois da segunda divisão do ano passado. O Atlético ainda não se definiu sobre negociar ou não o Rabelo. Outro cara fora dos planos do Galo. O Rabelo tinha um único jogo na temporada, sob o comando do Cuca. O Atlético acaba de contratar um zagueiro chileno de 19 anos de idade e o Vitor Hugo, que é uma indicação do Cuca. Agora que o Rabelo vai jogar menos ainda. Enfim, eu acho que essas quedas de braço, elas não contribuem, elas não ajudam, né? E especialmente quando o técnico mostra bom trabalho, e o Cuca acertou bastante na montagem do elenco para o Campeonato Mineiro, eu daria mais ouvidos ao treinador. O Runner está perguntando sobre queda de braço onde? Aguarde e verás. Eu estou contando que há uma queda de braço em termos de opinião de reforços da comissão técnica e da diretoria. A comissão técnica tem pedido uma série de nomes e a diretoria tem vetado. E outros nomes que a comissão técnica não quer contar, a diretoria está mantendo no clube. Vou citar 2 exemplos, Fausto Vera e Bryan Palacios. Se dependesse da comissão técnica, esses caras sairiam do clube. Mas a diretoria quer que esses caras tenham oportunidade e deem a volta por cima. O Cuca também tem pedido reforço. Você deve ter visto nas entrevistas o Cuca adotando, inclusive, cada vez um discurso um pouco mais reclamão, mais incisivo. Enfim. O João José, boa noite, Nicola. O Vasco vai trazer o Daverson. Será que o Galo libera? João José, hoje a negociação do Atlético com o Daverson é com Fortaleza, tá? Contrato de 3 anos, manutenção do atual salário, ele ganha na casa dos 700 mil reais por mês. Já mandei mensagem para 2 pessoas aqui, assim que tiver qualquer coisa eu conto para vocês. O Galo já respondeu, perguntei sobre alguma atualização no Daverson, nenhuma novidade, estou tentando via Fortaleza. Souza, Nicola, você consegue apontar os rebaixados para a Série B antes de o brasileiro começar? Fábio, essa pergunta é bem interessante. A gente podia brincar com isso na sexta-feira. Não, na sexta-feira não teremos live, né? Na sexta-feira, acabo de lembrar que não teremos live. Mas podemos brincar disso na quinta-feira. Fazer um grande palpitão do campeão, dos times que vão para a Libertadores e dos rebaixados. O técnico Cuca aguardando apenas a liberação por parte do departamento médico dos seus 2 atacantes, que nos últimos 2 dias estavam já no período de transição. Casos do Hulk, recuperado de lesão muscular na coxa direita, e o Júnior Santos, esse ficou mais tempo fora, com uma lesão no tendão da panturrilha direita. Júnior Santos aproveitou, fez uma espécie de pré-temporada para voltar bem. Caso do Hulk, é titular do time, estando 100%, entra jogando contra o Grêmio
no sábado, estreia do Campeonato Brasileiro para o Galo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo às 6h30 da noite. O Júnior Santos, a princípio, volta a ser opção no banco de reservas e vai ter que reconquistar o espaço dele aí, principalmente porque Coelho e Rony estão vivendo bons momentos. Jogadores de seleções estão retornando após jogos de data FIFA, casos do Guilherme Arana, Júnior Alonso e também o Alan Franco. A partir de amanhã já ficam disponíveis aí para o Galão da Massa. Maratona de jogos agora pela frente. O Galo definindo os últimos detalhes da logística. Saída de Porto Alegre no domingo, após o jogo contra o Grêmio, em voo fretado até Lima, capital do Peru, e depois ainda tem um trecho até Cusco, que é a cidade do jogo contra o Cienciano. O Galo deve mesmo fechar para domingo a chegada a Cusco e ainda um treino já para sentir efeitos da altitude, bola mais rápida, tudo isso na véspera do jogo. O Galo joga na terça-feira, dia 1º de abril, contra o Cienciano. Agora é jogo atrás de jogo e o Atlético vai precisar do elenco. O Cuca quer todo mundo disponível a partir do jogo contra o Grêmio. Bola, a massa do Galo. Feliz da vida, né? Com o hexacampeonato mineiro e agora vem aí Campeonato Brasileiro. A estreia no sábado lá em Porto Alegre. O Wellington Campos já confirmou aí. Rafael Claus, o árbitro para Galo e Grêmio na Arena do Grêmio, sábado 6h30. Agora há pouco, né? Estivemos na Arena MRV ao lado do Henrique André para a apresentação oficial do último reforço, a última contratação do Galo, que ainda não estreou, né? O zagueiro Vitor Hugo, mas que já vem treinando. Jogador que tem 33 anos, aqui no futebol mineiro já passou pelo América, depois foi pro Palmeiras, campeão com o Cuca lá no Palmeiras, e agora ele fez contrato com o Atlético de empréstimo, porque estava no Bahia, sem jogar, sem muitas oportunidades, o empréstimo até o final do ano. Então, um contrato curto. O zagueiro canhoto, a princípio, chega para composição de elenco, para quando não tiver o Alonso, tá em data FIFA, né? Dessa vez não vai desfalcar o time não, mas tem muita data FIFA que o atleta que vai servir seleção não chega a tempo, né? Do jogo seguinte, o Vitor Hugo é essa opção aí para a defesa do Galo. E ele explica também, Cirilo e amigos, atenção, hein? Por que ele não conseguiu ter uma sequência no Bahia? Por que nos últimos anos ele vem jogando pouco? E ele fala de uma falta de foco por causa de um problema pessoal que ele passou. Vamos acompanhar. Eu fiquei muito feliz pelos anos que eu joguei mais, assim, no Palmeiras eu joguei muito mesmo, muitos jogos, na Fiorentina eu joguei bastante jogos também, principalmente depois do falecimento do nosso capitão Astorre lá, né? E na Turquia eu joguei muito também, a gente conquistou o campeonato turco lá, foi bem bacana. E aí o que aconteceu, cara? Minha mãe ficou doente, né? Ela já estava acometida de um câncer. Aí ela pegou e... Vou dar uma resumida na história. Ela pegou e ficou muito, muito debilitada e teve que ser internada. Daí eu pedi pro meu staff me trazer pro Brasil, que eu precisava ficar mais próximo dela, para poder ir visitar sempre que possível. Aí o Bahia chegou com um projeto muito bom e eu acabei aceitando vir pro Bahia. Só que quando eu cheguei no Bahia, ela faleceu. Acabei perdendo a minha mãe em abril de 23, no dia 5 de abril. Aí foi um baque pra minha vida. Eu não sei quem aqui já perdeu a mãe, sabe o quanto... Pra mim ela era uma referência, uma guerreira.